Meu nome é Fernanda Andrade e estou prestes a contar como transformei o pior dia da minha vida na minha maior vitória. Imagine descobrir seu noivo na cama com sua irmã mais nova, 3 meses antes do seu casamento. Agora, imagine receber um convite de casamento deles com um bilhete dizendo: "Venha ver como é o amor verdadeiro." A maioria das pessoas pularia o casamento ou apareceria chorando. Eu não fiz nenhum dos dois. Eu apareci em um vestido branco deslumbrante, guardando um segredo que destruiria o dia perfeito deles e mudaria nossas vidas para sempre. A expressão no rosto da minha irmã quando ela percebeu que tinha acabado de perder 40 milhões de reais não tem preço. Mas estou me adiantando. Antes de continuar, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente gostar desta história. Eu adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, deixe-me levá-los de volta para onde tudo começou. Os sussurros começaram no momento em que passei pelas pesadas portas de carvalho da Catedral da Sé. 200 cabeças se viraram em uníssono, como uma onda de descrença ondulando pelos bancos da igreja. Eu podia ouvir os suspiros, sentir o choque irradiando de cada canto daquele espaço sagrado. É a ex? Por que ela está vestindo branco? Que audácia! Mantive meu queixo erguido, meus passos medidos e deliberados no tapete bordô. Meu vestido Versace, sim, aquele que eu tinha comprado originalmente para o meu próprio casamento, abraçava minhas curvas perfeitamente. A luz da manhã, entrando pelos vitrais, capturava o brilho sutil das pérolas, fazendo-me cintilar a cada passo. Lá estavam eles no altar. Sofia, minha irmã caçula, envolta em seda marfim e renda, com o cabelo loiro coroado com rosas brancas. Marcos ao lado dela, em seu smoking graphite, o mesmo que ele tinha escolhido comigo no ano passado. O rosto dele perdeu a cor quando nossos olhos se encontraram. A cerimonialista, senhora Patrícia, correu em minha direção, com o rosto vermelho de pânico. Senhorita Andrade, nós não estávamos esperando. Meu convite diz às 14 horas. Eu disse calmamente, segurando o papel cartão perolado. Estou pontual. Deslizei para um banco 3 fileiras antes do fundo, cruzando as pernas elegantemente. Minha mãe se virou da primeira fila, abrindo e fechando a boca como um peixinho dourado. O maxilar do meu pai estava tão tenso que eu podia ver o músculo tremendo a 6 metros de distância. Mas foi a reação de Sofia que alimentou minha determinação. Ela agarrou o braço de Marcos, seus lábios perfeitamente pintados se movendo rapidamente. Mesmo daqui, eu podia ler a fúria em sua linguagem corporal. Ótimo, deixe-a imaginar, deixe-a se preocupar. A música do órgão aumentou, tentando restaurar a ordem ao caos que eu havia criado simplesmente aparecendo. O padre Miguel pigarreou, ajustando os óculos enquanto olhava alternadamente para a noiva e para mim. A tensão na catedral era tão densa que se podia cortá-la com uma faca. O que nenhum deles sabia, nem Sofia, nem Marcos, nem mesmo meus pais, era que eu tinha todas as cartas na manga. A pequena caixa de madeira na minha bolsa não era apenas uma caixa qualquer. Ela continha 6 meses de paciência, décadas de planejamento e o tipo de justiça que vem embrulhada em documentos legais. A cerimônia estava prestes a começar e eu estava exatamente onde precisava estar. 2 semanas antes, eu estava organizando a correspondência no meu apartamento no centro quando o vi. Aquele envelope com a letra da Sofia. Minhas mãos tremeram ao abri-lo, já sabendo o que encontraria dentro. O convite foi impresso em papel cartão perolado, exatamente o mesmo design que eu havia escolhido para o nosso casamento. A mesma fonte, o mesmo texto. Ela tinha usado até o mesmo calígrafo, mas foi o bilhete manuscrito dobrado dentro que fez meu sangue gelar. Querida Fernanda, sei que isso pode ser difícil, mas família deve celebrar a família. Venha ver como é o amor verdadeiro. Odiaríamos que você perdesse isso, com amor sempre, Sofia e Marcos. Eu fiquei parada na minha cozinha lendo aquelas palavras repetidas vezes. A crueldade daquilo, a malícia calculada. Ela não estava apenas levando meu noivo. Ela estava esfregando isso na minha cara, usando meus próprios planos de casamento como arma. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Raquel. Não vá, ela implorou. É o que ela quer, te humilhar. Mas Raquel não sabia o que eu sabia.
Ela não sabia sobre a reunião que eu tinha tido com Jaime Mendes, o advogado da minha avó, apenas uma semana antes. Ela não sabia sobre os documentos guardados no cofre do escritório dele, esperando pelo momento perfeito. Eu disse a ela, e vou dar a eles um casamento que eles nunca esquecerão. Passei as 2 semanas seguintes em preparação perfeita, não por vingança. Não, isso era muito simples, muito emocional. Isso era sobre justiça, sobre verdade, sobre finalmente, depois de 28 anos, sendo a boa filha, a quieta, aquela que nunca causava problemas, me levantar e reivindicar o que era meu por direito. Eu até liguei para o Marcos uma vez. Ele atendeu no 3º toque, com a voz culpada e defensiva. Fernanda, eu posso explicar. Guarde isso para alguém que se importe, eu disse. Só queria ter certeza de que você está feliz com sua escolha. O quê? 40 milhões de reais. Marcos feliz. Espero que ela valha a pena. Desliguei antes que ele pudesse responder. Deixei ele imaginando o que eu quis dizer. Deixei ele perder o sono tentando descobrir. Homens como o Marcos sempre achavam que eram a pessoa mais inteligente da sala. Ele estava prestes a aprender o contrário. O convite ainda estava na minha mesa de centro na manhã do casamento. Aquele bilhete cruel visível embaixo dele. Mas eu não era a mesma mulher que o recebeu. Eu era alguém mais forte, alguém que finalmente aprendeu que ser legal e ser fraca não eram a mesma coisa. Crescer como a irmã mais velha deveria ter significado algo. Na maioria das famílias, significava. Mas na casa dos Andrade, eu era o rascunho e Sofia era a obra-prima. Começou quando éramos crianças. Enquanto Sofia ganhou um carro no aniversário de 16 anos, uma BMW branca com um laço vermelho, eu ganhei um sermão sobre responsabilidade e um passe de ônibus. Você precisa aprender o valor do trabalho duro, papai disse, enquanto Sofia postava fotos no Instagram do banco do motorista. Em cada reunião de família, as comparações eram constantes. A Sofia é tão extrovertida, a Sofia ilumina o ambiente. Por que você não pode ser mais como sua irmã, Fernanda? Eu era a aluna nota 10, que entrou na USP para cursar arquitetura. Sofia mal se formou numa faculdade particular qualquer com um diploma de comunicação. Adivinha de quem foi a festa de formatura maior? Você é muito séria, mamãe dizia, franzindo a testa para meus esboços e plantas. Homens não gostam de mulheres que são inteligentes demais. Enquanto isso, Sofia flutuava pela vida com charme e beleza, pegando tudo o que queria. Meu par no baile de formatura, minha vaga no time titular de tênis. Ela nem jogava tênis até me ver ganhar o campeonato regional. Meu estágio no renomado escritório Preston de arquitetura, até ela convencê-los de que seria melhor em relações com clientes. Mas havia uma pessoa que via através de tudo isso, vó Helena. Você tem algo que a Sofia nunca terá. Ela me disse uma vez, com suas mãos calejadas cobrindo as minhas. Substância, paciência, a capacidade de construir algo real. Pensei que ela se referisse à minha carreira de arquitetura. Agora, sentada nesta catedral, entendi que ela queria dizer muito mais. O padrão com a Sofia era sempre o mesmo. Ela via algo que me fazia feliz, decidia que merecia mais e tomava para si. Nossos pais permitiam isso todas as vezes. A Sofia é apenas espirituosa, diziam. Você é a madura, Fernanda. Seja a pessoa superior. Eu fui a pessoa superior por 32 anos. Sorri através da dor, engoli minha raiva, aceitei a injustiça. Mesmo quando ela começou a flertar com Marcos na minha própria festa de noivado, disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Você está paranoica, Marcos disse quando toquei no assunto. Ela é sua irmã. Ela só está sendo amigável. 3 meses depois, encontrei-os na nossa cama, no apartamento que eu pagava, nos lençóis que recebemos como presente de noivado. E ainda assim, nossos pais encontraram uma maneira de fazer com que a culpa fosse minha. Você trabalha demais. Você deveria ter dado mais atenção a ele. Mas hoje, o rascunho estava prestes a se tornar a edição final. As traições de Sofia tinham um padrão, como uma assinatura em uma cena de crime. Ela sempre queria o que era meu. Mas Marcos, ele foi a obra-prima de crueldade dela. Começou no ensino médio com o Pedro Moraes. Namoramos por 6 meses. Meu primeiro namorado de verdade. Na noite do baile da escola, encontrei-o se beijando no carro dele. Ele me beijou.
Ela chorou para nossos pais. Eu tentei impedi-lo. O Pedro foi banido da nossa casa e me disseram para parar de ser tão dramática. Depois veio a bolsa de estudos Peyton. Trabalhei 3 anos por ela, sendo voluntária, mantendo notas máximas, construindo casas em projetos sociais. No dia anterior às entrevistas finais, meu portfólio desapareceu misteriosamente. Sofia o encontrou mais tarde, danificado pela água e arruinado. Ela foi à entrevista no meu lugar, alegando que sempre se interessou por trabalho humanitário. Ela conseguiu a bolsa. Ela nunca a usou para nada humanitário, mas esses foram apenas aquecimentos comparados ao Marcos. Nós nos conhecemos em uma conferência de arquitetura. Ele era charmoso, ambicioso, tudo o que eu pensava que queria. Por 2 anos, construímos uma vida juntos. Tínhamos planos, um escritório próprio, uma casa num condomínio fechado, talvez filhos algum dia. Sofia morava no Rio de Janeiro na época, trabalhando como influenciadora. Ela veio para casa no Dia de Ação de Graças no ano passado, viu meu anel, viu minha felicidade e algo mudou em seus olhos. Eu deveria saber naquela hora. No Natal, ela estava mandando mensagens para ele constantemente. Coisas de trabalho, ela dizia. Ela não trabalhava com arquitetura. No Dia dos Namorados, ela aparecia nos nossos jantares. Que coincidência! Em abril, eu estava encontrando brincos dela no nosso quarto. Marcos disse que eu estava louca, que deve ter caído quando ela ajudou a mover os móveis. 3 semanas depois, cheguei mais cedo de uma viagem de negócios. O som que escapou de mim quando os vi não foi bem humano. Mas o que doeu mais do que a traição foram as primeiras palavras de Marcos. Ela é tudo o que você não é. Espontânea, divertida, emocionante. Todas as coisas que significam não ser chata como a Fernanda. Eles foram morar juntos na semana seguinte. Nossos pais deram uma festa de inauguração da casa para eles. Eu não fui convidada, mas mamãe fez questão de me contar como eles pareciam felizes. Mas aqui está o que a Sofia nunca entendeu sobre tirar tudo de mim. Ela nunca se preocupou em olhar de perto o que estava roubando. Ela viu a superfície, o noivo bonito, o anel, os planos de casamento. Ela não viu as dívidas, as mentiras, os cartões de crédito que o Marcos tinha aberto em meu nome. Ela definitivamente não viu o que a vovó tinha visto ou o que estava esperando naquela caixa de madeira. Os números me assombravam à noite. 250 mil reais. Isso é o que eu já tinha gasto no nosso casamento. Depósitos que eu não conseguia recuperar. O vestido, o local, o buffet para 200 convidados que agora estariam assistindo minha irmã se casar com meu noivo. Mas o golpe financeiro foi apenas o começo. Na manhã seguinte ao flagrante, entrei na Brennan & Associados, onde trabalhei por 7 anos, e encontrei todos me encarando. Alguém tinha visto o Marcos saindo do nosso prédio com uma mala. Outra pessoa tinha visto o story da Sofia no Instagram direto do meu quarto. No almoço, eu era o escândalo do escritório. Talvez você devesse tirar um tempo, sugeriu meu chefe Ricardo. Só até as coisas se acalmarem. Esse tempo livre me custou o projeto da Orla, um desenvolvimento de 200 milhões de reais que eu liderava há 2 anos. Eles deram para o Bradley, que estava lá há 6 meses. Precisamos de alguém sem distrações, explicou Ricardo. A promoção que me foi prometida desapareceu. O bônus com o qual eu contava para pagar meus empréstimos estudantis evaporou. Minha reputação profissional em frangalhos. Enquanto isso, o escritório de arquitetura da nossa família, Andrade & Associados, a empresa que a avó Helena construiu do nada, estava sangrando dinheiro. Maus investimentos que meu pai tinha feito. Contratos que falharam. Estávamos a 3 meses da falência, embora meus pais continuassem fingindo que estava tudo bem. Precisamos que o casamento da Sofia seja perfeito, mamãe disse na semana passada. Os Thompsons virão e eles podem investir. Os Thompsons, os pais ricos do Marcos, que não tinham ideia de que o filho estava se afogando em dívidas de jogo. Papai realmente me ligou sobre isso. Você deveria vir ao casamento, Fernanda? Pelos negócios da família? Ela roubou meu noivo. Você precisa parar de ser tão egoísta. Isso é maior do que seus sentimentos. Desliguei na cara dele. Então, liguei para meu contador e descobri exatamente quão ruim as coisas estavam. Se a empresa quebrasse, eu perderia tudo. Minha herança, meu portfólio, todo o meu futuro. Foi aí que comecei a prestar atenção de verdade nos documentos que Jaime Mendes estava tentando me mostrar.
Foi aí que descobriu que a avó Helena realmente deixou para trás. Sua avó era uma mulher muito inteligente, disse Jaime, deslizando os papéis sobre sua mesa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A empresa valia 40 milhões de reais se você soubesse onde procurar. E a vovó garantiu que eu seria a única a procurar. Papai realmente disse que eu deveria ter tentado mais para manter o Marcos feliz. Como se a felicidade dele fosse minha responsabilidade. Como se eu fosse a única que tivesse falhado. O massacre nas redes sociais começou em poucas horas. Sofia postou a foto do noivado em todas as plataformas. Aquela foto perfeita do pôr do sol na praia. A mão dela estrategicamente posicionada para exibir o anel da minha avó, aquele com o qual Marcos me pediu em casamento. A legenda dizia: quando você sabe, você sabe. Às vezes o amor te encontra em lugares inesperados. Mal posso esperar para casar com meu melhor amigo. Amor verdadeiro, almas gêmeas. Noiva abençoada. 500 curtidas na primeira hora. Comentários de nossos amigos em comum, meus amigos, parabenizando-a. Vocês dois são perfeitos juntos. O amor vence. Tão feliz por vocês dois. Nenhuma pessoa perguntou sobre mim. No trabalho, tornei-me invisível de uma maneira diferente. A conversa parava quando eu passava. Os convites para o almoço secaram. O baile de gala anual que eu organizava há 5 anos. Pediram para a Jennifer assumir. Achamos que você precisa de menos coisas no seu prato agora, disse Ricardo. Minha colega de quarto da faculdade, Ashley, me excluiu das redes sociais depois que Sofia disse a todos que eu tinha sido emocionalmente abusiva com Marcos. Meu clube do livro se dissolveu em vez de escolher lados. Até meu instrutor de yoga sugeriu que eu poderia estar trazendo energia negativa para a aula. A pior parte era a pena. As poucas pessoas que ainda falavam comigo olhavam para mim como se eu estivesse quebrada. Como você está aguentando? Elas perguntavam com vozes pingando falsa preocupação, famintas por drama para compartilhar no happy hour. Raquel permaneceu leal, mas nem ela entendia. Apenas siga em frente, disse ela. Viver bem é a melhor vingança. Mas eu não estava interessada em vingança. Eu estava interessada em justiça. Há uma diferença. As redes sociais da Sofia se tornaram uma tortura diária. Eu não conseguia parar de ver as fotos dos meus fornecedores, minha florista, meu buffet, meu local. Ela estava literalmente vivendo o meu casamento, apenas com um noivo diferente. Não, o mesmo noivo que eu tinha escolhido. Aquele que deveria ser meu, provando bolos hoje com uma foto na confeitaria da Manete, onde eu já tinha dado um sinal. Encontrou o vestido na mesma boutique onde comprei o meu. Planejando a lua de mel dos nossos sonhos para a Itália. O itinerário exato que pesquisei por meses. Cada postagem era uma faca torcida com precisão. Ela sabia que eu veria. Ela contava com isso. Mas enquanto ela postava fotos, eu tinha conversas diferentes com advogados, com contadores, com pessoas que trabalharam com a avó Helena por décadas. Sua irmã não faz ideia, faz? Jaime Mendes perguntou durante nossa terceira reunião. Não, respondi, finalmente permitindo-me um pequeno sorriso. Ela está muito ocupada planejando seu casamento perfeito. Se você já foi traído por alguém em quem confiava, conhece essa dor. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. Antes de revelar o que havia naquela caixa, quero te perguntar uma coisa. O que você teria feito na minha situação? Você teria ido ao casamento? Deixe um comentário abaixo. Eu leio cada um. E se essa história ressoa com você, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias. Agora, deixe-me contar sobre a conversa que mudou tudo. 3 dias antes do casamento, Sofia ligou. Reconheci o toque do celular, Material Girl, porque é claro que era, e quase não atendi. Mas algo me fez atender. Você não vem de verdade, certo? A voz dela era um veneno doce como açúcar. Não perderia por nada neste mundo. Silêncio. Então... Fernanda, não se envergonhe. Eu não sou a única que deveria estar envergonhada. Olha, eu sei que você está magoada. Magoada? Eu ri. E até eu me surpreendi com o quão calma eu soava. Não estou magoada, Sofia. Estou grata. Grata? Você me fez um favor. O Marcos é todo seu. Outra pausa. Eu podia praticamente ouvi-la tentando descobrir qual era a minha jogada. Só não vista branco ou faça alguma coisa de psicopata. Nem sonharia com isso. Menti suavemente. Ela desligou primeiro.
5 minutos depois, Marcos mandou mensagem. Podemos conversar? Depois. Sinto muito por como as coisas aconteceram. Depois. Você merece saber a verdade. E então? É sobre o dinheiro. Essa última me fez parar. Ele não sabia sobre o testamento da vovó. Aquele ainda estava selado. Então, de que dinheiro ele estava falando? Não respondi, mas tirei print de tudo. Na manhã seguinte, mamãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela ficou parada na minha porta, em seu terno Chanel, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Você precisa ficar em casa no sábado. É um país livre, mãe. Fernanda, por favor, apenas desta vez, pense na família. Como a Sofia pensou na família quando dormiu com meu noivo? O rosto da mamãe endureceu. Isso é diferente. Eles se apaixonaram. Na minha cama. Você está sendo grosseira. Estou sendo honesta. Há uma diferença. Ela puxou o talão de cheques. Na verdade, puxou um talão de cheques em 2024. Quanto vai custar? Com licença? Para você ficar longe. 25 mil? 50 mil? Eu olhei para ela, minha própria mãe, tentando comprar minha ausência do casamento da minha irmã com meu ex-noivo. Guarde seu dinheiro, eu disse calmamente. Você vai precisar dele. O que isso quer dizer? Pergunte ao papai sobre o contrato Patterson. Pergunte a ele sobre os empréstimos que ele fez contra as empresas. O rosto dela ficou pálido. Como você... Adeus, mãe. Depois que ela saiu, liguei para Jaime Mendes. Está tudo pronto? Os documentos estão autenticados e selados. Os membros do conselho foram notificados para ficarem de prontidão. E o momento? Quando você estiver pronta, senhorita de Andrade. Sua avó garantiu isso. Desliguei e olhei para o vestido branco Versace, pendurado na porta do meu armário. Quase na hora. A intervenção familiar veio na sexta-feira à noite, menos de 18 horas antes do casamento. Eles me emboscaram no meu apartamento. Mãe, pai e tia Patrícia, a executora da família. Isso já foi longe demais, papai começou, acomodando-se no meu sofá como se fosse o dono. Você não vai arruinar o casamento da sua irmã. Não estou arruinando nada. Vou comparecer como convidada. Tia Patrícia agarrou suas pérolas. Toda a família estendida estará lá. Os Washingtons, os Clearys, os Brennan. O que as pessoas vão pensar? A verdade. Não seja espertinha, papai retrucou. A empresa precisa que esse casamento seja perfeito. A família do Marcos tem conexões. O Marcos tem R$1 milhão em dívidas, eu disse calmamente. Ele mencionou isso? A sala ficou quieta. Mamãe se recuperou primeiro. Você está mentindo? Dívidas de jogo, cartões de crédito, um empreendimento falido em Florianópolis. Puxei os arquivos no meu telefone. Contratei um detetive particular depois que os encontrei juntos. Queria saber que tipo de homem eu quase casei. O rosto do papai estava ficando roxo. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Ele abriu 3 cartões de crédito em meu nome. Ainda estou lutando contra as acusações de fraude. É exatamente por isso que ele te deixou, disse mamãe friamente. Você é tão controladora. Ele não me deixou. Ele me traiu com minha irmã, que pode ficar com ele. Pare de ser vingativa, disse tia Patrícia. Família apoia a família. Onde estava esse apoio quando eu precisei? Você é a mais velha, a responsável. Haja como tal. Meu telefone vibrou. Jaime Mendes. Revisão final completa. Membros do conselho confirmados para a reunião de emergência segunda-feira às 9h. Olhei para minha família. Essas pessoas que nunca, nenhuma vez, ficaram do meu lado, que passaram minha vida inteira me diminuindo para que a Sofia pudesse brilhar mais. Vejo vocês amanhã, eu disse, levantando-me. Às 14 horas em ponto. Papai se levantou também, tentando pairar sobre mim. Se você aparecer amanhã... O quê? Você vai me deserdar? Me cortar? Você já fez isso quando deu a Sofia meus fornecedores de casamento, meu local, minha vida. Estamos tentando salvar os negócios da família. Não, eu disse, abrindo a porta. Vocês estão tentando salvar a si mesmos. Há uma diferença. Enquanto saíam, mamãe se virou. Sua avó teria vergonha de você. Sorri então, meu primeiro sorriso verdadeiro em meses. Veremos sobre isso. Depois que eles saíram, abri a caixa de madeira mais uma vez, passando os dedos sobre os documentos legais dentro. O verdadeiro testamento da avó Helena, aquele que ela escondeu de todos, exceto de Jaime Mendes. Amanhã, tudo mudaria. A avó Helena tinha morrido há 6 meses, numa terça-feira chuvosa de janeiro.
Eu fui a única com ela no final, segurando sua mão fina como papel, enquanto ela lutava para respirar. Paciência, minha querida, ela sussurrou, seus olhos ainda afiados apesar da morfina. Os quietos mudam o mundo. No funeral dela, Sofia soluçou dramaticamente, apesar de não ter visitado uma única vez durante a batalha de 3 meses da vovó contra o câncer. Ela até tentou fazer um elogio fúnebre, mas desabou depois de 2 frases. Todos a consolaram. Pobre Sofia, ela é tão sensível. Eu não fiz discurso. Sentei-me no fundo, de olhos secos, lembrando da verdadeira Helena Andrade, a mulher que construiu um escritório de arquitetura do nada em 1978, quando mulheres não deveriam administrar empresas. 2 semanas após o funeral, Jaime Mendes ligou. Sua avó deixou instruções específicas. A leitura do testamento foi adiada por 6 meses. Por quê? Ela disse que você entenderia quando chegasse a hora certa. Eu não tinha entendido na época. Mas à medida que a primavera virava verão e minha vida desmoronava pedaço por pedaço, comecei a receber ligações de Jaime, de antigos parceiros de negócios da vovó, de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, que sabiam coisas sobre a empresa da nossa família, que nem o papai sabia. Sua avó estava preocupada, disse Jaime durante nossa primeira reunião real, com a gestão do seu pai, com a influência da sua irmã, mas principalmente com você, sobre mim. Ela disse que você era a única que entendia o que ela construiu, a única que se importava com o legado em vez do estilo de vida. Ele me mostrou documentos, papéis de incorporação, registros de patentes, escrituras de propriedades. A Andrade, em Associados, valia muito mais do que qualquer um sabia. A vovó vinha comprando ações silenciosamente há décadas, colocando-as em um fundo fiduciário. Mas há condições, explicou Jaime, condições muito específicas. A principal, o herdeiro deve ser solteiro ou casado com alguém aprovado pelo conselho de administração. O conselho escolhido a dedo pela vovó, não os amigos de golfe do papai. Alguém financeiramente estável, alguém de bom caráter. Ela sabia, eu disse, o entendimento finalmente amanhecendo. Ela sabia sobre o Marcos. Ela suspeitava, ela também conhecia os padrões da sua irmã. Então, se Sofia se casar com Marcos, ela perde qualquer direito à herança. E se ela já estiver casada com ele quando o testamento for lido, ela não pode contestá-lo. Jaime sorriu. Sua avó era uma mulher muito estratégica. Agora, na noite anterior ao casamento, segurei o testamento selado em minhas mãos. Exatamente 6 meses desde a morte da vovó. O momento era perfeito. Obrigada, sussurrei para a memória dela. Por me ver, por acreditar em mim. Amanhã, a paciência se tornaria poder. O escopo total do plano da vovó era de tirar o fôlego. A Andrade e Associados não era apenas uma pequena firma familiar. Era a ponta de um iceberg de 40 milhões de reais. Ao longo de 40 anos, a vovó adquiriu silenciosamente patentes, propriedades e parcerias, mantendo-as em entidades separadas que apenas ela controlava. O prédio de escritórios na Quinta Avenida, de propriedade de um fundo, o software de design revolucionário que a empresa usava, ela detinha a patente. Os contratos com 3 empresas da Fortune 500, relacionamentos pessoais que ela manteve fora do negócio oficial. Seu pai nunca se preocupou em olhar, explicou Jaime, espalhando os documentos pela mesa de conferência. Ele assumiu que sabia tudo sobre a empresa porque o nome dele estava na porta. Mas as condições para a herança eram inabaláveis. O herdeiro deve ser de sangue Andrade, solteiro ou casado com alguém de estabilidade financeira demonstrável, aprovado pelo Conselho de Administração dentro de 30 dias da leitura do testamento. De bom caráter moral, conforme determinado por critérios específicos. Essa última foi a jogada de mestre da vovó. Ela definiu caráter moral em termos legais. Sem antecedentes criminais, sem dívidas pendentes acima de $50 mil, cerca de R$250 mil, sem histórico de infidelidade conjugal com uma pessoa noiva ou casada. Ela realmente pensou em tudo. Eu me maravilhei. Ela teve 6 meses após o seu noivado para refinar a linguagem. Jaime disse. Ela estava preocupada com o Marcos desde o início, mas ela nunca disse nada. Ela acreditava em deixar as pessoas se revelarem. O conselho de administração era igualmente estratégico. 5 pessoas com quem a vovó trabalhou por décadas, todas com integridade inabalável. Eles estavam esperando.
parceiros silenciosos em seu plano. O que acontece se ninguém atender às condições? Perguntei. Toda a propriedade vai para a Fundação Internacional de Mulheres na Arquitetura. E se a Sofia contestar? Ela pode tentar, mas casar com um homem com mais de 1 milhão em dívidas de jogo, que cometeu fraude de crédito contra a própria irmã. Jaime balançou a cabeça. Nenhum juiz anularia os desejos da sua avó por isso. O convite de casamento na minha mesa de centro parecia zombar de mim. Venha ver como é o amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Sofia achava que tinha vencido porque tinha tirado o Marcos. Ela não tinha ideia de que tinha perdido tudo no momento em que disse aceito. A caixa de madeira estava ao lado do convite, contendo não apenas o testamento, mas também os relatórios de crédito do Marcos, a documentação da fraude e 3 anos de cartas pessoais da vovó, expressando suas preocupações sobre o caráter de Sofia. Amanhã, exatamente no momento certo, a verdade libertaria a todos, quisessem eles ser livres ou não. A recepção do casamento estava a todo vapor quando cheguei. O coquetel antes da cerimônia. A ideia de sofisticação da Sofia. Eu podia ouvir as risadas flutuando do jardim onde os convidados se misturavam com champanhe e julgamento. O mapa de assentos na entrada me disse tudo o que eu precisava saber sobre o meu lugar neste circo. Mesa 19, a última mesa no canto, perto das portas da cozinha. Eu estava sentada com as famílias da equipe de buffet e acompanhantes que foram adicionados de última hora. Fernanda, Brittany, uma das madrinhas de Sofia, apareceu com um bando de outras. Todas usavam vestidos rosa blush, combinando e sorrisinhos idênticos. Não achamos que você viria de verdade. Não perderia por nada, eu disse suavemente, assinando o livro de visitas com mão firme. Elas riram atrás de mãos bem cuidadas, já digitando furiosamente. Em minutos, os sussurros se espalharam pelo jardim como fogo. Fui para fora, onde 200 convidados fingiam não olhar. O jardim estava decorado exatamente como eu tinha planejado para o meu casamento. Rosas brancas, luzes de corda, até o mesmo quarteto de cordas tocando o cânone de Pachelbel. Então eu ouvi Ricardo Brennan, CEO das indústrias Brennan, nosso maior cliente em potencial. Ele estava conversando com os pais de Marcos, que estavam dando seu melhor show de riqueza, apesar das dívidas do filho. Fernanda, Ricardo assentiu, claramente desconfortável. Não esperava te ver aqui. Família é família, respondi, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Do outro lado do jardim, avistei outra surpresa. 3 membros do conselho da vovó. Eles não deveriam estar lá, mas cada um capturou meu olhar e assentiu levemente. Jaime Mendes esteve ocupado. A cerimonialista anunciou que era hora de tomar os assentos para a cerimônia. Enquanto passava pela mesa principal, ouvi a voz de Sofia da janela da suíte nupcial acima. Ela está realmente aqui de branco? Deus, ela é tão patética! A resposta de Marcos foi abafada, mas peguei as palavras herança e erro. Acomodei-me na minha cadeira na mesa 19, cercada por estranhos que não tinham ideia de quem eu era. Perfeito. Eu queria ser invisível até o momento em que não fosse mais. O quarteto de cordas mudou para a música processional. Os convidados se viraram para o corredor, telefones levantados para capturar o momento perfeito. As madrinhas começaram sua caminhada, cada uma lançando um olhar de pena ou desgosto ao passar por mim. Então veio Marcos, tomando seu lugar no altar com apenas um rápido olhar na minha direção. Seu padrinho sussurrou algo que o fez rir nervosamente. A música aumentou. Todos se levantaram, e lá estava Sofia, radiante de branco, caminhando em direção ao seu destino. Ela não tinha ideia de quão certa estava sobre o amor verdadeiro ser revelado hoje. A cerimônia prosseguiu como um insulto lindamente orquestrado. O padre Miguel falou sobre amor, compromisso e honestidade, enquanto Marcos se mexia nervosamente e Sofia sorria com triunfo. Então vieram os votos pessoais. Claro, Sofia tinha insistido em votos pessoais. Ela foi a primeira, sua voz carregando pelo jardim com emoção praticada. Marcos, você entrou na minha vida quando eu menos esperava. Você me mostrou como o amor verdadeiro realmente se parece. Algumas pessoas... Ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim.
passam a vida pensando que sabem o que é o amor. Mas o amor real, o amor verdadeiro, não pode ser forçado, não pode ser agendado ou planejado. Simplesmente acontece. E quando acontece, nada e ninguém pode ficar no caminho. A multidão murmurou em apreciação. Várias pessoas se viraram para olhar para mim, esperando uma reação. Mantive meu rosto perfeitamente neutro, minhas mãos cruzadas calmamente no colo. Os votos de Marcos foram mais curtos, mais vagos. Sofia, você traz emoção para a minha vida. Você é espontânea, divertida, tudo o que eu nunca soube que precisava. Ele engoliu em seco. Você me faz sentir vivo de maneiras que eu nunca esperei. Notei que ele nunca usou a palavra amor. Nem uma vez. O padre Miguel sorriu benevolamente. Essas duas almas se encontraram contra todas as probabilidades, superando obstáculos para estarem aqui hoje. Obstáculos. Era isso que eu era agora? Um obstáculo que eles superaram. O casamento é um vínculo sagrado, continuou o padre Miguel. Requer honestidade, confiança e respeito mútuo. Requer que ambos os parceiros se unam livremente, sem reservas ou agendas ocultas. Vi o maxilar de Marcos se contrair em agendas ocultas. Ele sabia sobre suas dívidas. Ele sabia o que realmente estava buscando. Mas será que Sofia sabia? Antes de continuarmos, disse o padre Miguel, devo lembrar a todos que o casamento não é apenas uma união de corações, mas também um contrato legal vinculativo aos olhos de Deus e da lei. Vários membros do conselho da vovó se inclinaram ligeiramente para a frente. Eles sabiam o que estava por vir. Se alguém aqui souber de algum impedimento legal para este casamento, qualquer razão pela qual esses dois não devam se unir em sagrado matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. O jardim ficou em silêncio. 200 pessoas prenderam a respiração. Sofia se virou ligeiramente, olhando diretamente para mim com um sorriso de escárnio que dizia: eu duvido que você tenha coragem. Eu me levantei. Suspiros ondularam pela multidão como dominós caindo. O rosto de Sofia foi de presunçoso a chocado. Marcos ficou branco como papel. Eu me oponho, disse eu, minha voz clara e firme. Por razões legais? O padre Miguel piscou surpreso. Razões legais? Caminhei para frente, tirando a caixa de madeira da bolsa. Tenho documentos que afetam materialmente esta união. O silêncio era ensurdecedor. Este foi o momento em que tudo mudou. Se alguém tivesse te humilhado assim, você teria ficado em silêncio? Ou teria feito o que fiz a seguir? Estou curiosa. Qual é a maior traição que você já superou? Compartilhe nos comentários se estiver confortável. Sua história pode ajudar outra pessoa passando pela mesma coisa. E lembre-se, se você está gostando disso, aquele botão de inscrição está bem ali. Agora, deixe-me contar sobre o momento mais satisfatório da minha vida. Eu me oponho por razões legais. Minha voz ecoou pelo jardim com uma clareza que surpreendeu até a mim. 200 rostos se viraram em uníssono, um mar de choque e descrença. A taça de champanhe de alguém atingiu o chão com um estalo agudo. O padre Miguel parecia que nunca tinha tido alguém se opondo antes. Senhorita Andrade, isso é altamente irregular. Tenho documentação que afeta materialmente esta união, eu disse, caminhando pelo corredor com passos medidos. Meu vestido branco versátil capturou a luz da tarde e ouvi alguém sussurrar. Ela vestiu branco no casamento da irmã. Sim, sim, eu vesti. Fernanda, sente-se. A voz da minha mãe estalou como um chicote na primeira fila. Eu a ignorei, chegando ao altar onde Sofia estava congelada, seu buquê tremendo nas mãos. Marcos parecia que poderia fugir a qualquer segundo. Estes são documentos legais, eu disse, entregando a caixa de madeira ao padre Miguel, autenticados e registrados em cartório, referentes ao espólio de Helena Andrade e as condições que afetam qualquer casamento dentro da família Andrade. O padre Miguel hesitou. Eu não acho. Leia-os. Jaime Mendes levantou-se de seu assento na quinta fila. Sou Jaime Mendes, advogado do espólio Andrade. Esses documentos são legalmente vinculativos e urgentes. Sofia encontrou sua voz. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente... Na verdade, eu posso. Virei-me para encarar a multidão, minha voz carregando claramente. Há 6 meses, nossa avó Helena Andrade faleceu.
O que a maioria de vocês não sabe é que ela deixou um testamento muito específico com condições muito específicas. Você está mentindo, Sofia sibilou. O testamento foi lido. Eu estava lá. Aquele foi o testamento preliminar, disse Jaime Mendes, caminhando para a frente. A documentação completa do espólio foi selada por 6 meses, conforme as instruções explícitas da Sra. Andrade. Hoje marca exatamente 6 meses desde o falecimento dela. O padre Miguel abriu a caixa com as mãos trêmulas, tirando os grossos documentos legais. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. Isto diz que todo o espólio Andrade, avaliado em 40 milhões de reais, é deixado para Fernanda Andrade, condicionado ao seu estado civil. Suspiros ondularam pela multidão. Vi Ricardo Brennan se inclinar para a frente, de repente muito interessado. Declara que o herdeiro deve ser solteiro ou casado com alguém de estabilidade financeira demonstrável, aprovado pelo Conselho de Administração. O padre Miguel continuou, sua voz ficando mais forte. Também afirma que qualquer membro da família Andrade que se casar com alguém com dívidas pendentes superiores a R$250 mil ou histórico de fraude financeira perde todos os direitos ao espólio. Marcos balançou em seus pés. Sofia agarrou o braço dele, as unhas cravando na manga. Além disso, leu o padre Miguel, qualquer membro da família que se envolver em infidelidade conjugal com uma pessoa noiva está permanentemente excluído da herança. O silêncio era absoluto. Você poderia ter ouvido um alfinete cair naquele jardim. Quanta dívida você tem, Marcos? Perguntei em tom de conversa. A última contagem foi superior a 1 milhão, não foi? Mais os cartões de crédito que você abriu no meu nome. A multidão explodiu. A voz do padre Miguel ecoou pelo jardim atordoado enquanto ele continuava lendo o testamento, cada palavra caindo como um golpe de martelo. Todo o espólio Andrade, incluindo a firma de arquitetura Andrade e Associados, todas as patentes associadas, propriedades e parcerias, avaliadas em 40 milhões de reais, é por meio deste legado a Fernanda Maria Andrade. O rosto de Sofia tinha passado de vermelho para branco e para um tom alarmante de cinza. Isso é impossível. A empresa é do papai. A empresa é construída sobre as patentes da vovó. Eu disse calmamente. As propriedades dela, as parcerias dela. Papai tem gerenciado, mas nunca foi dono. A vovó garantiu isso. Jaime Mendes puxou documentos adicionais. A senhora Helena Andrade reteve 78% da propriedade por meio de vários fundos e holdings. Ela foi muito específica sobre as condições de herança. Isso é fraude. Marcos finalmente encontrou sua voz. Você não pode simplesmente... Sr. Thompson. Jaime dirigiu-se a ele diretamente. Você está ciente de que abrir cartões de crédito no nome de outra pessoa é um crime federal? A senhorita Andrade optou por não apresentar queixa ainda. A multidão estava zumbindo agora. Telefones saindo, pessoas gravando. Isso estaria em todas as redes sociais em poucas horas. O padre Miguel pigarreou. Tem mais. Afirma aqui que qualquer casamento realizado sob falsos pretextos, especificamente em relação ao status financeiro ou com a intenção de fraudar, pode ser contestado no tribunal. Não somos casados ainda, Sofia gritou. Isso não se aplica. Na verdade, um dos membros do conselho, a senhora Chen, levantou-se. No momento em que você anunciou seu noivado publicamente, acionou a cláusula de moralidade. Casar-se com o noivo da sua irmã, enquanto ele ainda estava noivo dela, constitui falta demonstrável de caráter moral, conforme definido na seção 7, subseção 3. Você sabia? Sofia se virou para mim, seu cabelo cuidadosamente penteado se desfazendo. Você sabia disso o tempo todo? Descobri há 2 semanas. Eu disse, logo depois que você me enviou aquele convite adorável me dizendo para vir ver como é o amor verdadeiro. Mas se você for casada com o Marcos... Sofia começou desesperadamente. Eu não sou casada com o Marcos. Você é... ou estava prestes a ser. Virei-me para a multidão. Marcos Thompson tem mais de 1 milhão em dívidas de jogo, 3 cartões de crédito estourados no meu nome e um negócio falido que ele nunca revelou. O conselho nunca o aprovaria, o que significa que se eu tivesse me casado com ele, teria perdido tudo também. As implicações atingiram Sofia como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, seus saltos de grife prendendo na cauda do vestido. Você me fez um favor, Sofia, continuei.
Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida, e em troca você fica com o Marcos, dívidas e tudo, enquanto eu fico com a empresa, as propriedades e o futuro que a vovó sempre pretendeu para mim. O acordo pré-nupcial, Marcos gritou de repente. Sofia, o acordo que você assinou. Todos se viraram para encará-lo. Que acordo? A voz de Sofia era apenas um sussurro. Aquele em que você concordou em manter as finanças separadas, disse Marcos desesperadamente, onde você abriu mão de reivindicar os bens um do outro. Você quer dizer aquele protegendo seus bens? Sofia riu histericamente. Que bens, Marcos? Sua dívida. O jardim entrou em erupção de caos. O desenrolar aconteceu em tempo real, como assistir a um prédio desabar em câmera lenta. Marcos agarrou as mãos de Sofia, sua voz desesperada. Sofia, podemos resolver isso. Ela se soltou dele. Resolver o quê? Você está falido. Você mentiu para mim. Eu nunca menti. Você disse que era bem-sucedido. Você disse que tinha investimentos. Eu tenho investimentos. Em quê? Jogos de pôquer? Ela estava gritando agora, rímel escorrendo pelas bochechas. Você sabia sobre a herança? Você sabia e me escolheu mesmo assim? O silêncio de Marcos foi condenatório. A verdade estava escrita em todo o rosto dele. Ele achava que Sofia herdaria, não eu. Ele apostou na irmã errada. Você me usou, sussurrou Sofia, a compreensão a atingindo. Você não conseguiu o dinheiro da Fernanda, então pensou que conseguiria o meu. Meus pais correram para o altar, mamãe tentando salvar alguma coisa, qualquer coisa. Este é um assunto de família. Todos, por favor. Senhora Andrade. A voz de Ricardo Brennan cortou o caos. É verdade que seu marido tem administrado uma empresa que ele não possui de fato? O rosto do papai ficou roxo. Isso é um absurdo. Na verdade, Jaime Mendes interrompeu. Tenho documentação aqui mostrando que o senhor Andrade fez vários empréstimos contra ativos da empresa que ele não possui. Isso é fraude. O conselho tomará medidas legais. O conselho? Papai gaguejou. Que conselho? Eu sou o presidente de uma empresa que você não possui, disse a senhora Shen calmamente. Sua posição está terminada com efeito imediato. A senhorita Fernanda Andrade é a nova CEO, pendente da aprovação do conselho, que posso garantir que ela receberá por unanimidade. Os dominós continuaram caindo. Os pais de Marcos estavam recuando do altar, o rosto da mãe dele uma máscara de horror, ao perceber que as dívidas do filho eram agora problema dela novamente. Os Thompsons, que estavam tão orgulhosos momentos antes, pareciam querer desaparecer. O casamento está cancelado, anunciou o padre Miguel desnecessariamente. O altar parecia uma zona de guerra. O buquê de Sofia pisoteado, a flor de lapela de Marcos esmagada, a vela da unidade derrubada. Isso não acabou. Sofia rosnou para mim, sua imagem de princesa de conto de fadas completamente despedaçada. Vou contestar isso. Vou processar. Com que dinheiro? Perguntei calmamente. Você acabou de largar o emprego para planejar este casamento. Marcos está endividado. Mamãe e papai estão prestes a ser investigados por fraude. E você assinou um acordo pré-nupcial abrindo mão de reivindicações financeiras. A verdade da situação a atingiu como uma marreta. Ela tinha desistido de tudo por um homem que era pior do que falido. Ele era um passivo. A vovó sempre disse que você era especial, disse Sofia amargamente. A preciosa Fernanda dela. Não, corrigi. Ela disse que eu era paciente. Há uma diferença. Jaime Mendes deu um passo à frente. A reunião do conselho é segunda-feira às 9h, senhorita de Andrade. Precisaremos de você lá para aceitar formalmente sua posição. Assenti. Depois olhei para a multidão atordoada. Obrigada a todos por terem vindo. Acredito que a recepção ainda está paga. Meu depósito, na verdade. Por favor, aproveitem a festa. Então me virei e caminhei de volta pelo corredor, deixando o caos em meu rastro. A maquinaria legal começou a girar antes mesmo de eu chegar ao meu carro. Jaime Mendes era um maestro regendo uma sinfonia de consequências. Sr. Thompson, ele chamou, impedindo Marcos de fugir. Você precisará ficar. A polícia tem algumas perguntas sobre aqueles cartões de crédito fraudulentos. 2 policiais apareceram. Aparentemente, Jaime tinha antecipado esse momento. Eles não estavam prendendo Marcos. Ainda não.
mas o interrogatório seria suficiente para destruir o que restava de sua reputação. "Isso é uma armadilha", gritou Marcos. "Ela armou para mim." "Você armou para si mesmo no momento em que cometeu fraude", disse o oficial Williams calmamente. "Só precisamos verificar algumas assinaturas." Enquanto isso, os membros do conselho haviam encurralado meu pai. A senhora Chen segurava um tablet, percorrendo registros financeiros. "Senhor Andrade, o senhor pode explicar esta retirada da conta da empresa? E esta? E estas outras 17? Eram despesas de negócios. Para sua hipoteca pessoal?" O senhor Yamamoto, outro membro do conselho, ergueu uma sobrancelha. "Isso é peculato." "Eu sou o presidente." "Era", corrigiu a senhora Chen. "Era o presidente de uma empresa que nunca possuiu." Os convidados do casamento se dividiram em 2 campos, aqueles que fugiam do drama e aqueles que gravavam cada segundo. Vi pelo menos 3 pessoas fazendo transmissão ao vivo. A hashtag #casamento do ano ou algo assim já devia estar nos trending topics. A vovó provavelmente já estava viralizando. Sofia tentou uma última jogada desesperada. "Espere, se Marcos e eu não nos casarmos, então a Fernanda pode se casar com ele e perder tudo." Eu ri, realmente ri. "Sofia, eu não me casaria com o Marcos, agora, nem se ele fosse o último homem na Terra. Além disso, as acusações de fraude o tornam inelegível sob a cláusula de moralidade da vovó. Ele é tóxico para qualquer herança Andrade." "Você planejou isso?" Ela acusou. "Você sabia que eu o roubaria." "Suspeitei que você tentaria. Você sempre quer o que é meu, mas o Marcos foi uma surpresa. Eu não sabia sobre as dívidas dele até depois que peguei vocês juntos. Engraçado como as coisas funcionam." Ricardo Brennan se aproximou de mim quando cheguei ao meu carro. "Senhorita T. Andrade, as indústrias Brennan gostariam de discutir uma parceria com a Andrade em Associados. Sob sua liderança, é claro. Pedirei ao meu escritório para ligar para você na segunda-feira." Eu disse profissionalmente, embora por dentro estivesse gritando de alegria. Esse era o contrato que papai vinha perseguindo há 2 anos. "Sua avó ficaria orgulhosa", disse ele calmamente. "Ela sempre disse que você era o futuro da empresa." Enquanto eu dirigia, vi a cena pelo espelho retrovisor. Sofia soluçando no altar, Marcos sendo interrogado pela polícia, meus pais gritando com Jaime Mendes e 200 convidados capturando cada momento para a posteridade. O salão de recepção ainda estava montado, o bolo ainda esperando para ser cortado. A banda provavelmente se perguntando se deveria tocar. Meu casamento perfeito se transformou no desastre perfeito da Sofia. A justiça foi servida e estava deliciosa. Na manhã de domingo, o vídeo tinha viralizado. Irmã da noiva, objeta com testamento de 40 milhões, tinha 3 milhões de visualizações e contando. Alguém tinha capturado a coisa toda, desde a minha entrada de branco até o colapso completo da Sofia. Os comentários foram brutais, mas principalmente do meu lado. A irmã teve exatamente o que merecia. Vovó jogando xadrez 4D do além. Imagine perder 40 milhões por um traidor falido. Meu telefone não parava de vibrar. Raquel ligou primeiro. "Amiga, você é famosa. Além disso, me lembre de nunca cruzar o seu caminho." Mas a verdadeira queda estava apenas começando. O Instagram de Sofia, onde ela documentou cada momento do planejamento do casamento, tornou-se um cemitério de postagens deletadas e comentários cruéis. Sua carreira de influenciadora acabou antes de começar. Marcos desapareceu completamente. Suas redes sociais ficaram offline. O apartamento dele já estava listado para aluguel e boatos diziam que ele tinha fugido para a casa dos pais no interior. A investigação de fraude estava em andamento, mas meu advogado me garantiu que ele teria pelo menos que pagar o dinheiro que roubou. A repercussão profissional foi ainda mais dramática. Na manhã de segunda-feira, 3 grandes clientes entraram em contato com a Andrade e Associados, solicitando especificamente trabalhar comigo. A história de uma mulher que construiu seu sucesso silenciosamente enquanto sua família a subestimava. Esse era o tipo de liderança que eles queriam. "Sua avó era uma lenda", disse um CEO para mim. "Ela construiu esta empresa quando mulheres não deveriam administrar negócios. Parece que está em boas mãos." A reunião do conselho foi uma formalidade. Aprovação unânime, exatamente como Jaime havia previsto.
Eu era oficialmente CEO da Andrade e Associados, com controle total de um império de 40 milhões de reais que ajudei a construir, mas nunca pensei que administraria. Papai tentou aparecer no escritório na segunda-feira à tarde. A segurança o barrou. Eu tinha revogado o acesso dele. A investigação sobre seu desvio de dinheiro estava avançando. Ele provavelmente evitaria a prisão, mas sua reputação estava destruída. Mamãe ligou 17 vezes antes que eu finalmente atendesse. Como você pôde fazer isso com sua família? Eu não fiz nada, mãe. Só parei de deixar vocês fazerem coisas comigo. Sua irmã está destruída. Ela vai sobreviver. Talvez ela até aprenda alguma coisa. Ela teve que voltar para casa. Então talvez você possa finalmente ensiná-la sobre consequências. A ligação terminou com mamãe chorando sobre como eu tinha arruinado tudo. Mas, pela primeira vez na minha vida, não me senti culpada. Eu não tinha arruinado nada. Eu tinha revelado a verdade. Manchete de terça-feira na sessão de negócios. Andrade e Associados sob nova liderança, ações disparam. Atualização de quarta-feira. Marcus Thompson, preso por fraude de crédito. Reviravolta de quinta-feira. Sofia começou a trabalhar num café local. Vitória de sexta-feira. Indústrias Brennan assinou um contrato de 200 milhões de reais com a Andrade e Associados. A vovó estava certa. Os quietos mudam o mundo. Nós apenas fazemos isso com papelada em vez de barulho. 2 semanas após o desastre do casamento, minha família tentou uma reconciliação. Eles apareceram no meu novo escritório, a suíte de canto que costumava ser do papai, parecendo refugiados de sua vida anterior. Papai envelheceu 10 anos em 2 semanas. A investigação congelou seus bens pessoais. As roupas de grife da mamãe pareciam amassadas, seu cabelo perfeito desarrumado. E Sofia? Ela parecia oca, como se alguém tivesse escavado seu interior e deixado apenas a casca. Precisamos conversar, papai começou, mas seu tom de comando habitual tinha desaparecido. Sobre o quê? As acusações de desvio? Os advogados estão lidando com isso. Sobre a família, disse mamãe fracamente. Ainda somos família. Somos? Porque família geralmente não tenta destruir uns aos outros. Você nos destruiu. Sofia finalmente falou, sua voz crua. Você tirou tudo. Eu tirei o que era meu. O que a vovó me deixou. O que você tentou roubar. Eu não sabia sobre o testamento. Mas você sabia que o Marcos era meu noivo. Você sabia que os fornecedores do casamento eram meus. Você sabia a dor que estava causando e gostou disso. Silêncio. Pela primeira vez em nossas vidas, Sofia não tinha resposta. A vovó me deixou uma carta, eu disse, tirando-a da gaveta da minha mesa. Querem ouvir o que ela escreveu? Eles olharam enquanto eu lia. Minha querida Fernanda, se você está lendo isso, então meu plano funcionou. Observei sua família diminuir você por anos. Observei-os tomar sua bondade por fraqueza. Seu pai é um tolo que valoriza a aparência acima da substância. Sua mãe permite o pior nas pessoas. E Sofia? Sofia é o que acontece quando a beleza vem sem caráter. Mas você, minha querida, você tem força e bondade. A empresa sempre foi destinada a ser sua. Eu só tinha que garantir que você a recebesse sem que eles a destruíssem primeiro. Seja paciente. Espere que eles se revelem, então acenda. Mamãe estava chorando. Papai parecia atordoado. Sofia olhava para o chão. Ela nos viu, sussurrou papai. Todos nós. Ela amava vocês de qualquer maneira, eu disse, mas ela não confiava em vocês. Há uma diferença. O que fazemos agora? Perguntou mamãe. Vocês se viram, sem meu dinheiro, sem minha ajuda, sem me usar como seu sistema de suporte emocional. Pela primeira vez em suas vidas, lidem com suas próprias consequências. Você vai realmente nos abandonar? Perguntou Sofia. Vou fazer o que vocês me ensinaram, respondi. Vou me colocar em primeiro lugar. Eles saíram silenciosamente, derrotados. Mas eu não estava celebrando a queda deles. Eu só tinha terminado de ser responsável por isso. Naquela noite, encontrei outra carta da vovó, uma que já me guardou para depois do confronto. O perdão virá com o tempo, mas os limites vêm primeiro. Estou orgulhosa de você. Ela sabia de tudo, planejou tudo, até isso. 6 meses depois, minha vida estava irreconhecível da melhor maneira possível. A Andrade, em Associados, tinha conseguido 3 grandes contratos internacionais.
Contratamos 50 novos funcionários, incluindo alguns dos melhores arquitetos do país, que queriam trabalhar para uma empresa que valorizava o mérito sobre o nepotismo. A empresa estava prosperando sob minha liderança, e todos sabiam disso. As acusações de fraude contra Marcos foram mantidas. Ele se declarou culpado para evitar a prisão, mas estaria pagando restituição por anos. A última vez que ouvi falar, ele estava trabalhando na concessionária de carros usados do tio no interior, provavelmente bajulando clientes do jeito que ele uma vez me bajulou. Sofia surpreendeu a todos, talvez até a si mesma. Depois de chegar ao fundo do poço, ela realmente começou a se reconstruir. Ela ainda estava trabalhando no café, mas também se matriculou na faculdade comunitária para aulas de administração, pagando suas próprias contas pela primeira vez na vida. Não nos falávamos há meses, mas ouvi da mamãe que ela estava em terapia, finalmente lidando com anos de arrogância e ciúmes. Meus pais reduziram tudo, a casa, os carros, o estilo de vida. O caso de desvio do papai foi resolvido fora do tribunal, mas sua reputação no mundo dos negócios estava acabada. Ele aceitou um emprego como consultor júnior em uma pequena firma. Mamãe começou a trabalhar também, como recepcionista em um consultório dentário. Eles estavam aprendendo aos 60 anos o que significava ganhar em vez de tomar. Eles perguntam sobre você, Raquel me disse durante o almoço. Sua mãe vem ao salão às vezes. Ela sempre pergunta como você está. E eu digo a ela que você está prosperando. Porque você está. Ela estava certa. Comecei a namorar novamente, com cuidado, com limites firmemente no lugar. O nome dele era Daniel, um engenheiro civil que nunca tinha ouvido falar do drama da minha família até nosso terceiro encontro. Ele ouviu a história toda, depois disse: "Sua avó parece que era brilhante, e você também é." Ele era gentil, estável, sem dívidas e completamente dono de si mesmo. O conselho definitivamente aprovaria. Não que eu estivesse pensando tão longe. Aprendi a não me apressar em nada. O desenvolvimento mais inesperado foi a carta que recebi de Sofia na semana passada. Fernanda, eu sei que você provavelmente não quer ouvir falar de mim, mas a terapia exige que eu faça as pazes. Não por perdão, mas por responsabilidade. Fui cruel com você. Tirei tudo o que pude porque tinha inveja de tudo o que você era. Você era inteligente, talentosa, trabalhadora, tudo o que eu não era. Em vez de tentar ser melhor, tentei te fazer menor. Marcos nunca foi sobre amor. Ele era sobre ganhar, sobre provar que eu podia tirar qualquer coisa de você. Vejo agora o quão patético isso foi. Você me deu um presente naquele casamento, embora não tivesse a intenção. Você me mostrou quem eu realmente era. Foi feio, mas foi necessário. Estou trabalhando para ser melhor. Não por você, não pela família, mas por mim mesma. Não espero perdão. Só queria que você soubesse. Sofia. Li 3 vezes, depois arquivei. Talvez algum dia conversássemos. Talvez não. Mas por enquanto, limites eram mais importantes do que pontes. O retrato da vovó estava pendurado no meu escritório agora, vigiando o império que ela construiu e que eu estava expandindo. Às vezes eu falava com ele, contando sobre contratos ganhos e desafios superados. Você me ensinou a lição mais importante, eu disse para a foto dela. Que ser gentil não significa ser fraco, que paciência não é o mesmo que passividade e que às vezes a melhor vingança não é vingança alguma. É apenas viver sua verdade e deixar os outros enfrentarem a deles. A empresa era minha. O futuro era meu. E pela primeira vez na minha vida eu estava exatamente onde pertencia. Essa é a minha história de como transformei a traição em triunfo sem levantar a voz ou dar um soco. Apenas paciência, preparação e timing perfeito. Se você chegou até aqui, você é incrível. Obrigada por ouvir. Que limites você precisa estabelecer na sua vida? Deixe-me saber nos comentários. Se essa história te inspirou, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a justiça nem sempre vem com drama. Às vezes, vem com documentos. Inscreva-se para mais histórias de vitórias silenciosas. Até a próxima. Lembre-se, a melhor vingança é uma vida bem vivida.